Em nome do Pai que me guiou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Continuação da leitura da Mística Cidade de Deus, o segundo livro do tomo 1, capítulo 12. A virtude da temperança em Maria Santíssima. Definição e utilidade da temperança. A criatura apetece o bem sensível e repele o mal. Este último movimento modera-o com a fortaleza, que serve, como disse, para a vontade não se deixar vencer pela paixão irascível, mas vença com coragem, mesmo à custa de padecer qualquer mal sensível, a fim de conseguir o bem honesto. Os outros movimentos da paixão concupiscível governam-se com a temperança, última e menor das virtudes cardeais. O bem alcançado não é tão geral como aquele visado pelas outras virtudes, porque a temperança procura alcançar o bem particular de quem a possui. Definem os doutores e Mercy a temperança como universal moderação de todos os apetites naturais, sendo neste sentido virtude geral e comum. Compreendo todas as virtudes que movem o apetite de acordo com a razão. Não tratamos agora da temperança neste sentido geral, mas só enquanto governa o concupiscível na matéria do tato, onde o deleite move com maior força e, consequentemente, em outras matérias deleitáveis, que imitam o deleite do tato, ainda que com menos intensidade. Efeitos da temperança e do vício contrário. Assim considerada, a temperança ocupa o último lugar entre as virtudes, porque seu objetivo não é tão nobre como o das outras. Não obstante, são-lhes atribuídas algumas excelências maiores, porque afasta de objetos e vícios mais feios e aborrecíveis, como a intemperança nos deleites sensitivos, comuns ao homem e aos brutos irracionais. Por isto disse Davi, no Salmo 48, do 13 ao 21, o homem tornou-se semelhante ao jumento quando se deixou levar pela paixão do deleite. Pela mesma razão, o vício da intemperança chama-se pueril, porque a criança não se move pela razão, mas pelo capricho do apetite, e só se modera pelo castigo. Pedindo a paixão concupiscível que se refreie nesses deleites, a virtude da temperança redime o homem deste indecoro, ensinando-o a governar-se não pelo deleite, mas pela razão. A esta virtude se atribui certa honestidade, decoro e formosura que ela transfere ao homem, quando este se mantém dentro da razão, contra uma paixão tão indômita, que poucas vezes a escuta e lhe obedece. Se, pelo contrário, o homem se sujeita ao deleite animal, segue-lhe grande desonra pela semelhança bestial e pueril que adquire. Outras virtudes encerradas na temperança. Na temperança estão compreendidas as virtudes da abstinência e sobriedade, em oposição aos vícios da gula na comida e da embriaguez na bebida. Na abstinência está compreendido o jejum. São estas as primeiras virtudes, porque a primeira coisa que se oferece ao apetite é o objeto do gosto, para conservar a natureza. Depois destas virtudes seguem-se as que moderam o uso da propagação natural, a castidade e pudor,
compreendendo a virgindade e continência em contraposição aos vícios da luxúria, incontinência e suas espécies. A estas virtudes, que são as principais da temperança, seguem-se outras que abrandam o apetite e outros deleites menores, as que moderam os sentidos do olfato, ouvido e vista, se reduzem às do tato. Há, porém, outras semelhantes, a clemência e a mansidão, que governam a ira e a desordem no castigar, as quais podem transformar-se em crueldade desumana ou bestial. A modéstia encerra 4 virtudes. A humildade, oposta à soberba, que detém o homem a não apetecer desordenadamente a própria excelência. A estudiosidade, para não apetecer saber mais do que convém e como convém, contrapondo-se ao vício da curiosidade. A moderação ou austeridade, para não apetecer o fausto, supérfluo e ostentação no traje e aparência exterior, a que modera o apetite desmedido nos exercícios físicos, como os jogos, movimentos do corpo, divertimentos, dança e etc. Esta virtude é muito necessária e geralmente se chama modéstia ou temperança. A temperança em Maria Santíssima. Para manifestar a excelência que estas virtudes alcançaram na Rainha do Céu, assim como expliquei das outras, sempre tenho por insuficientes os termos e palavras comuns que usamos para falar das virtudes das outras criaturas. Maior proporção tiveram as graças e os dons de Maria Santíssima, com as de seu diletíssimo Filho, e esta com as perfeições divinas, do que todas as virtudes e santidade dos santos comparadas com as desta soberana Rainha das virtudes. Daqui vira a ser muito desproporcionado, quanto dela podemos dizer com palavras, empregadas para explicar as graças e virtudes dos demais santos. Nestes, por mais consumadas que fossem suas virtudes, encontravam-se em criaturas imperfeitas, sujeitas ao pecado e por ele desordenadas. Se a respeito dessas criaturas disse o eclesiástico 26:20, que não se poderia fazer digna ponderação da excelência do casto, que diremos da temperança da Senhora das graças e virtudes, e da formosura de sua alma santíssima, repleta de plenitude de todas elas? Todos os domésticos desta mulher forte, Provérbios 31:21, estavam guarnecidos com duplicadas vestes, porque suas potências estavam adornadas com 2 hábitos ou perfeições de incomparável formosura e fortaleza: o da justiça original, que subordinava os apetites à razão e à graça, e os hábitos infusos que acrescentavam nova beleza e energia para agir com suma perfeição. Diferença entre a temperança dos santos e a de Maria Santíssima. Todos os santos que se distinguiram na perfeição da temperança terão chegado a sujeitar a indômita paixão concupiscível ao jugo da razão, para não apetecer fora da ordem o que depois teriam que reparar com a dor de o haver apetecido. Quem se adiantasse até aí conseguiria negar ao apetite tudo aquilo que se pode subtrair à natureza humana sem destruí-la. Nestes atos de temperança, porém, sentiria alguma dificuldade que retardaria o afeto da vontade, pelo menos certa resistência, que o impediria de conseguir plenamente seu desejo, e com o apóstolo queixar-se-ia do infeliz jugo deste pesado corpo. Romanos 7:24. Em Maria Santíssima não havia esta discordância, pois os apetites sem pretensões
e sem se antecipar à razão, deixavam todas as virtudes operar com tal sintonia e acordo que, fortalecendo-a como exércitos de esquadrões bem ordenados, formavam um coro de celestial harmonia. Além disso, não tendo desvios do apetite a reprimir, de tal modo exercitava os atos da temperança, que em sua mente não puderam penetrar imagens ou memórias de movimentos desordenados. Ao contrário, imitando as divinas perfeições, suas operações eram como que originadas e copiadas daquele divino exemplar, a ele se dirigindo como a única regra de perfeição e último fim a que tendiam, a abstinência e sobriedade de Maria Santíssima. A abstinência e sobriedade de Maria Santíssima constituíram a admiração para os anjos. Sendo rainha de toda a criação e estando sujeita às naturais paixões da fome e sede, jamais apeteceu finos manjares à altura de sua grandeza e poder, nem usava do alimento por gosto, mas apenas pela necessidade. A essa satisfazia com tal temperança que nem excedia, nem pôde exceder, além do exato necessário para a conservação da vida. Protelava um pouco ao alimentar-se para sentir fome e sede e deixar a graça a ocasião de agir, juntamente com o natural efeito do escasso alimento recebido. Nunca sofreu alterações orgânicas por excesso ou falta de comida ou bebida, nem por esta falta sentiu mais necessidade, nem a teve num dia mais de um e do outro. Se dela se abstinha um pouco mais do que a natureza pedia, era alimentada pela graça, da qual também vive a criatura e não apenas de pão. Mateus 4:4. Bem poderia o Altíssimo sustentá-la sem comida e bebida, porém não o fez para não privá-la do merecimento, e nós do exemplo de sua temperança. Sobre a qualidade e horário de sua alimentação, fala-se em diferentes lugares dessa história. Por sua própria vontade, nunca comeu carne, nem mais que uma única vez por dia, salvo quando viveu com seu esposo José e quando acompanhava seu filho Santíssimo. Nestas ocasiões, para acomodar-se aos outros, seguia a ordem que o Senhor lhe dava. Sua temperança, porém, era sempre miraculosa. A pureza de Maria. Da virginal pureza e pudor da Virgem das Virgens, nem os supremos serafins pode dignamente falar. Nesta virtude que neles é natural, foram inferiores à sua rainha, porquanto, mediante o privilégio da graça e poder do Altíssimo, esteve Maria Santíssima mais imune do vício contrário do que os mesmos anjos, que por natureza não podem ser por eles atingidos. Nesta vida, nós, os mortais, não conseguimos formar o devido conceito desta virtude na Rainha do Céu. Embaraçamo-nos muito o pesado barro que obscurece em nossa alma cândida e cristalina luz da castidade. Possuiu a nossa grande rainha em tal grau que a pôde nobremente preferir a dignidade de Mãe de Deus, se não for aquela virtude a que mais a dispunha para essa inefável grandeza. Medindo, porém, a pureza virginal de Maria com o apreço que ela lhe votou, conhecer um pouco qual foi esta virtude em seu virginal corpo e alma. Desejou-a desde sua imaculada conceição. Dela fez voto em sua natividade e guardou-a de tal modo que jamais praticou ação, movimento ou gesto que a ofendesse sem sequer tocasse em seu pudor. A não ser por vontade de Deus, jamais falou com homem algum, não lhes fitava o rosto, nem ao das mulheres, não pelo perigo, mas por mérito, para nosso exemplo e pela superabundância de sua divina prudência, sabedoria e amor.
a clemência e mansidão de Nossa Senhora. De sua clemência e mansidão, disse Salomão que a lei da clemência estava em sua língua. Provérbios 31, 26. Pois nunca se moveu a não ser para distribuir a graça que em seus lábios se derramava. Salmo 44, 3. A mansidão governa a ira, e a clemência modera o castigo. Não teve Nossa Santíssima Rainha, Mansíssima Rainha ira para moderar. Nem usava desta potência, como disse no capítulo passado, senão para os atos de fortaleza contra o pecado, o demônio, etc. Contra as criaturas racionais, porém, não se irou com o fim de castigá-las, nem por sucesso algum perdeu a mansidão perfeitíssima, mantendo imutável e inimitável igualdade interior e exterior. Jamais se lhe viu mudança no semblante, na voz, nem movimentos que demonstrasse alguma comoção interior de ira. O Senhor usou desta mansidão e clemência como instrumento da sua, e por ela difundiu todos os benefícios e efeitos de suas antigas misericórdias. Para este fim era necessário que a clemência de Maria Senhora Nossa fosse proporcionado o instrumento da que o Senhor tem pelas criaturas. Considerando atenta e profundamente a ação da divina clemência para com os pecadores, e sabendo-se que se dispunha e executava através de Maria Santíssima idôneo instrumento para ela conhecer-se-á de algum modo a clemência desta senhora. Quando repreendia, era mais rogando, admoestando e ensinando do que punindo. Assim o pediu ela ao Senhor, e sua providência o dispôs, para que nesta excelsa rainha a lei da clemência estivesse como em seu manancial e reservatório, do qual sua majestade se servisse e os mortais aprendessem esta virtude com os demais. A humildade de Maria. Para dignamente falar alguma coisa de modo como possuiu Maria Santíssima as outras virtudes encerradas na modéstia, especialmente a humildade, a austeridade, a pobreza, seriam necessários muitos livros e linguagens angélica. Do que posso conseguir dizer, está cheia esta história, porque em todas as ações a Rainha do Céu resplandeceu acima de qualquer virtude sua incomparável humildade. Temo ofender a grandeza dessa singular virtude, querendo encerrar em breves termos o pélago que abarcou o incompreensível e incomensurável. Tudo quanto conseguiram compreender e praticar os santos e os anjos a respeito desta virtude da humildade, não chegou ao mínimo da de nossa rainha. A quem dos santos e anjos o mesmo Deus chamou mãe? E quem fora de Maria e do Eterno Pai pôde chamar filho ao Verbo manado? Pois se quem chegou por essa dignidade a ser semelhante ao Pai, tendo graças e dons convenientes para isso, colocou-se na própria estima no último lugar das criaturas, e todas considerando superiores. Que perfume, que fragrância desprendia para Deus este humilde nardo, que guardava em si o supremo Rei dos Reis. A humildade nos anjos e nos homens. Que as colunas do céu, os anjos, se comovam e estremeçam. Jó 26:11. Em presença da inacessível luz da majestade infinita. Não é maravilha, pois, presenciar a ruína de seus semelhantes, enquanto foram preservados, mediante os mesmos benefícios e razões que todos tiveram. Que os mais fortes e invencíveis santos se humilhassem, abraçando o desprezo e abatimento, reconhecendo-se indignos do menor favor da graça e até do obséquio e socorro das coisas naturais. Tudo era justíssimo e coerente, pelo fato
de todos havermos pecado e necessitarmos de ser justificados por Deus. Romanos 3, 23. Ninguém foi tão grande e santo que não pudesse ser maior, nem tão perfeito que não lhe faltasse alguma virtude, nem tão inocente que o olhar de Deus nele não encontrasse alguma coisa que repreender, mesmo que alguém fosse em tudo perfeitamente consumado. Todos permanecem na esfera da graça e favor comuns, sem ninguém chegar a ser em tudo superior a todos. A humildade incomparável de Maria. Nisto, porém, foi sem semelhante à humildade de Maria Santíssima, sendo autora da graça, princípio de todo bem para as criaturas, a suprema entre todas elas, prodígio das perfeições de Deus, centro de seu amor, obra de sua onipotência, aquela que o chamou filho e a quem ele chamou mãe, humilhou-se aos mais baixos lugares de toda a criação, gozando da maior excelência que Deus pôde colocar em pura criatura, e não tendo outra superior a ela para atingir, humilhou-se, julgando-se indigna de receber a menor estimação, excelência e honra da mais íntima criatura racional. Não somente se considerava indigna da dignidade de mãe de Deus e das graças que isto encerrava, mas ainda do ar que respirava, da terra que a sustentava, do alimento que recebia de qualquer obséquio e serviço das criaturas, tudo agradecendo como se nada merecera. Para dizer muito em poucas palavras, não desejar a criatura racional a excelência que absolutamente não lhe compete, ou que por alguma razão desmerece, não é tão generosa humildade, ainda que a infinita clemência do Altíssimo a aceite e se dê por, e se dê por obrigado a quem assim se humilha. O mais admirável, porém, é que se humilhe, mais que todas as criaturas juntas, aquela que, merecendo toda majestade e excelência, não a desejou nem procurou, e sendo digna mãe de Deus, aniquilou-se em sua própria estima, merecendo com esta humildade ser com justiça elevada ao domínio e senhorio da criação universal. A modéstia de Maria. A esta incomparável humildade correspondiam em Maria Santíssima as outras virtudes compreendidas na modéstia. O apetite de saber mais do que convém ordinariamente nasce de pouca humildade ou caridade. Sendo vício sem proveito, vem a ser muito prejudicial, como sucedeu a Dina, que, procurando ver com inútil curiosidade o que não precisava, foi vista com tanto dano para sua honra. Da mesma raiz da presunçosa soberba costuma originar-se supérflua ostentação, e fasto no ultrajar a desordenadas ações, gestos e movimentos corporais que servem à vaidade e sensualidade, e dão prova da leviandade do coração, segundo o que diz Eclesiástico 19:27. O traje do corpo, o riso da boca e os movimentos do homem revelam seu interior. Todas as virtudes contrárias a estes vícios estavam em Maria Santíssima intactas, sem contradição ou movimento que as pudesse perturbar ou manchar. Pelo contrário, como filhas e companheiras de sua profundíssima humildade, caridade e pureza, comunicavam a esta soberana Senhora certos vislumbres mais que criatura divina do que humana. A pobreza, austeridade e modéstia de Maria. Era estudiosíssima, sem curiosidade, estando repleta de mais sabedoria que os próprios querubins, deixava-se instruir por todos, como se fosse ignorante. Quando usava da divina ciência para perscrutar a divina vontade,
era tão prudente e movida por fins tão altos e oportunas circunstâncias, e seus desejos sempre feriam o coração de Deus, e o atraía a satisfazer-lhe sua ordenada vontade. Na pobreza e austeridade foi admirável. Sendo senhora de toda a criação e podendo de tudo dispor, tudo abandonou para imitar seu Filho Santíssimo. Assim como o Pai pôs todas as coisas nas mãos do Verbo humanado, Jó 13:3, também as confiou às mãos de sua mãe. Ela, porém, fez o mesmo e deixou a todas, afetiva e efetivamente pela glória de seu Filho e Senhor. Da modéstia de suas ações, doçura de suas palavras e de seu porte, bastará dizer que pela inefável grandeza que revelava nessas virtudes, poderia ser considerada a criatura mais que humana. E a fé não ensinasse que era pura criatura, conforme confessou o sábio de Atenas, São Dionísio. Doutrina da Rainha do Céu. Necessidade da temperança. Minha filha, segundo o que compreendeste, disseste alguma coisa sobre a dignidade e excelência da virtude da temperança e o modo como eu a praticava. Muito ficaria ainda por dizer, para que os mortais entendessem a premente necessidade de controlar seus atos pela temperança. Castigo do primeiro pecado foi o homem perder o perfeito domínio da razão. As paixões desobedientes a ela se revoltam contra o homem rebelde a Deus, por desprezar seu justíssimo preceito. Para reparar este dano foi necessária a virtude da temperança. Ela doma as paixões, refreia seus movimentos e deleite, modera-as e restitui ao homem o conhecimento do perfeito equilíbrio da concupiscência, ensinando-o novamente a se sujeitar à razão que tem capacidade para a divindade e a não seguir os próprios deleites como os irracionais. Sem esta virtude, impossível é a criatura despir-se do homem velho e se dispor para os dons da graça e sabedoria divina, porquanto esta não habita na alma de um corpo sujeito a pecados. Sabedoria 1:4. Aquele que, mediante a temperança, modera suas paixões, negando-lhe o desordenado e bestial deleite que apetece, poderá dizer, por experiência, que o rei o introduz na adega de seu delicioso vinho. Cânticos 2:4. E dos tesouros da sabedoria e espirituais caríssimas. Essa virtude é a comum geradora de outras muitas virtudes formosas, fragantes e agradáveis ao Altíssimo. Frutos espirituais da temperança. Apesar de ser meu desejo que te esforces por admitir todas as virtudes, considere em particular a beleza e o agradável perfume da castidade, a energia da abstinência e sobriedade na comida e bebida, a suavidade da modéstia nas palavras e ações, a nobreza da altíssima pobreza no uso das coisas. Com estas virtudes obterás a luz divina, a paz e a tranquilidade de tua alma, a serenidade de tuas potências, o controle de tuas inclinações. Chegarás a ser toda iluminada com os resplendores da divina graça e seus dons. Da vida sensitiva e animal, serás elevada à vida angélica e sua conversação. Vida que desejo para ti e que tu mesma queres alcançar com o auxílio divino. Adverte, pois caríssima, e desvela-te em agir sempre pela luz da graça, e nunca se movam tuas potências somente pelo próprio deleite e gosto. Em todas as coisas necessárias para a vida, comer, dormir, vestir, falar, ouvir, desejar, corrigir, mandar, pedir. Em tudo sejas governada
pela luz e gosto de teu Senhor Jesus, e não pelo teu, visando unicamente sua glória e beneplácito. Vícios contrários à temperança e seus danos. Para mais te afeiçoares à beleza e graça desta virtude, lembra-te da fealdade dos vícios contrários a ela. Medita na luz que recebes, quão feio, abominável, horrível e monstruoso encontra-se o mundo aos olhos de Deus e dos santos. Pela enormidade de tantas abominações cometidas pelos homens contra esta amável virtude. Observa quantos seguem ao seu modo dos animais brutos e repelente sensualidade. Outros a gula e a embriaguez. Estes o luxo e a vaidade. Aqueles a soberba e a presunção. Outros a avareza, o deleite de adquirir bens. De modo geral, todos se deixam arrastar pelo ímpeto das paixões. Enquanto agora buscam apenas o deleite, vão entesourando para o futuro eternos tormentos na privação da vista beatífica de seu Deus e Senhor. Amém. Fiat.